Oi, gente, tudo bem? Eu voltei para mais um vídeo. Vamos dar continuidade, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Bruna Cristina dos Santos. Eu sou médium espiritualista independente. Nos vídeos anteriores eu deixei claro que hoje eu estou com mentoria de Osho, é o principal que está me atuando hoje comigo, porque eu preciso regular meu ego, atualizar meu ego, que por todo esse processo de iluminação foi uma bagunça muito grande e eu ainda estou reestruturando isso tudo, né? Então eu vou reestruturar isso com vocês e eu quero poder fazer isso aqui. Bom, nos outros vídeos eu estava bastante confusa, na verdade eu passei por mais um processo de iluminação, por mais uma para adquirir mais, tive mais uma caixinha aberta, né? E até decifrar toda essa caixinha é muito problema, né? Eu, na outra fase de iluminação aconteceu problemas também, que foi o que me atrasou, que foi onde eu tive que voltar para mim, voltar para dentro de mim para muita coisa para eu poder estar aqui conversando com vocês hoje. Mas hoje eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu quero fazer e eu preciso abrir para vocês para poder desenvolver isso aqui de uma forma mais organizada e com um objetivo, com uma proposta específica, certo? Então, vou falar da minha iluminação, das minhas iluminações, porque são vários estágios, né? Quando a gente ilumina, a gente não vira Cristo do dia pra noite, tá? Isso é a maior, foi a pior coisa que eu passei, eu acho. Porque quando eu cheguei a ponto eu acho que eu falei pra uma ou duas pessoas, acho que da minha família, e ver aquela, quem tu acha que tu é pra falar que tu é iluminado? O que é iluminação, né? Então, primeiramente, gente, o que é iluminação? Iluminação, a palavra iluminação vem de iluminar, luz, né? E uma das palavras pela iluminação a gente pode usar também despertar. O despertar, o que é? Quando a gente desperta, quando a gente abre os olhos, vem a luz, vem a iluminação. E a gente identifica o que tem ao nosso redor. O que a gente tem ao nosso redor na matéria é apenas a reflação da luz, a refração da luz, refletir, né? A luz reflete na matéria e é o que a gente enxerga. Quando a iluminação é interna, é algo que a gente não conhece, é algo desconhecido pra gente. Então, naquele momento da iluminação é algo muito confuso, realmente é algo para enlouquecer, né? Que foi o que me aconteceu. Mas o que acontece quando a gente ilumina algo novo, os nossos olhos não estão acostumados, no caso, o nosso coração, né? Porque a iluminação que me ocorreu foi uma iluminação da alma, foi a iluminação do coração mesmo, não é iluminação da mente. Não é simplesmente uma caixinha do teu cérebro que é iluminada, ó, tem essas informações aqui. Não, a iluminação que me ocorreu foi uma iluminação do meu coração, da minha alma. Quando eu entendi que a iluminação era algo real, que era algo possível, eu despertei no primeiro momento. Eu tive a primeira iluminação, ó, existe algo a mais do que a matéria, existe algo a mais do que a vida que eu vivo. Então, aquela chama da curiosidade de querer entender aquele conhecimento novo adquirido, né? Tentar decifrar o que são aqueles símbolos, o que são aqueles códigos, aquelas informações que vêm na mente. Mas, para chegar à iluminação, eu passei por processos bem doloridos e eu tive toda a minha vida até aquele momento, né? E eu tenho que contar para vocês. Pois nos shots que eu soltei só um falando da Maria Padilha, né? Falando mal da bichinha, coitada. Só me ajuda. Eu falei que ela me jogou no hospício, mas eu fui jogada no hospício antes dela. Antes dela, quem me jogou no hospício foram 3 irmãs minhas, as minhas 3 irmãs mais velhas. A única que não foi pro rolo foi a minha irmã gêmea, as outras 3 estavam mais envolvidas. Mas como eu cheguei lá, o porquê que elas me levaram lá, né?
inicialmente agradecendo, porque tendo sido uma forma que eu não levei muito boa no momento, né? Que hoje eu olho para trás e eu consigo tirar os aprendizados que eu tirei, né? Mas uma pessoa que tá precisando ser cuidada, está precisando ser acolhida, não era aquele tratamento que precisava. Poderia ter sido outro, poderia ter sido de uma forma diferente, poderia. E talvez meu caminho teria sido diferente até aqui. Mas foi o que eu vivi e eu vou contar para vocês. Bom, do hospício à iluminação. Eu já falei para vocês no vídeo anterior. Só um pouquinho. Antes de contar a minha história, para vocês não sumirem, primeiro, né, eu vou contar do hospício à iluminação, como as minhas tentativas de suicídio me levaram a iluminar e hoje ter uma sabedoria interna, uma sabedoria crística, uma sabedoria cósmica mesmo, que me é encaminhada e que pode ser acessada e que pode ser buscada, né? Eu não conheço tudo, todo mundo pode conhecer tudo, basta querer e saber ir onde buscar, né? Então hoje eu tenho esse canal aberto para poder buscar o conhecimento que eu quiser e o conhecimento que eu achar que é necessário. E o conhecimento hoje que me é mais necessário apresentar para vocês, como eu falei no vídeo anterior, é sobre Maria Madalena principalmente, que é a apóstola dos apóstolos, né? Ela foi diminuída como a pecadora, mas ela foi a iluminada junto com Cristo. Na verdade, foi um casal, né? Os dois se iluminaram juntos, os dois tiveram um papel muito importante, um na iluminação do outro, por um ser o feminino e o outro masculino, né? Que tudo é dual, tudo tem o gênero dividido, Deus é dual, Deus tem o seu lado, a sua essência feminina e a sua essência masculina. E Jesus e Maria Madalena, ou Maria de Magdala, eles são a representação divina na Terra, são os dois, então não é só um. E no caso, antes de começar a contar como é que eu fui parar no hospício e o que eu aprendi com isso, eu vou contar o que eu vou fazer. Nesses últimos meses eu estou passando por um processo muito intenso com a medicina da floresta, com a medicina da ayahuasca, com a medicina do rapé, com muita meditação, com muito estudo. E eu atingi mais um grau de iluminação da Piste Sofia. O que é Piste Sofia, Bruna? Piste Sofia é um texto escrito depois da ressurreição de Cristo, durante os 11 anos que ele passou junto com os apóstolos, junto com Maria Madalena e alguns outros, que não é descrito na Bíblia e não é passado pela Igreja Católica. Porque arcontes, toda a manipulação que os homens, esses seres, fizeram na sociedade para manipular e para dominar mesmo esse planeta. E a Piste Sofia vai trazer o processo da sabedoria que encarnou na Terra para conhecer os desconhecidos de Deus. E se afundou em 13 lamentações para que ela pudesse ser salva e ser socorrida pelos eons. São termos, eons, arcontes, são termos que eu ainda não conheço muito bem. Eu conheci através do YouTube por alguns vídeos falando sobre a Piste Sofia. E nesse conhecimento, nessas lamentações, eu tive mais um despertar. Foi algo muito intenso, assim, a minha alma... Desde então eu tô me reconectando ainda com o meu corpo, sabe? As vibrações são muito diferentes para os médiums que incorporam, que fazem imposição de mãos, passe, reconhecem essas energias que a gente sente nas mãos. E eu tô sentindo pelo meu corpo todo vibra, os meus chakras, eles estão se destacando. O meu chakra laríngeo, que é o chakra da voz, da fala, né?
é o que tá mais em destaque agora, porque o que eu mais preciso fazer é o falar, né? É o que eu tô fazendo com vocês aqui agora. E esse chakra, meu Deus, o meu pescoço, eu não tô suportando ele em pé no dia inteiro. Eu passo períodos durante o dia em pé e períodos durante o dia deitada para descansar o meu pescoço, porque dói muito, pesa muito, ele bloqueia, ele trava o tempo todo estralando. Então são reações físicas mesmo, não é só psicológico, não é só mental, né? Então são reações que me paralisam de algumas maneiras, que me obrigam a fazer o que eu tô fazendo hoje, que é conversar com vocês. E o assunto de Piche Sofia entrou porque é o que eu vou fazer hoje. Eu já encomendei o livro Piche Sofia, Os Mistérios de Jesus, que foi um livro que foi escrito por Jesus, Maria Madalena e alguns outros apóstolos após a ressurreição de Cristo e nos 11 anos que ele viveu junto com eles ali em espírito. E ele foi escondido por muitos anos, né, por mais de um milênio. Ele foi revelado novamente em 1772. Hoje ele está num museu na Inglaterra e tem todas as traduções, a divulgação que foi feita no mundo, né, dela depois disso. E eu encomendei uma versão dessa e tá chegando essa semana. E o meu objetivo qual é? Eu vou ler este livro junto com vocês. Eu não conheço o livro, a única coisa que eu conheço é o que eu aprendi no YouTube. Então quem quiser aprender mais sobre o que é a Piche Sofia antes de entrar nessa comigo, fique à vontade para ir pesquisar, para ir descobrir, né? E eu vou fazer isso com vocês. Porque o que é a Piche Sofia? A Piche Sofia é a gnose interior, né? O que é a gnose? A gnose é o olhar para dentro, é o despertar interior, né? E entender que Deus está dentro da gente e que a gente precisa encontrar Deus dentro da gente. É isso que a gnose traz. É isso que os ensinamentos de Jesus após a ressurreição trazem. Tanto nesse Piche Sofia quanto nos outros textos apócrifos que foram descobertos em Nag Hammadi em 1945. São outros textos também que eu vou citar em alguns momentos, mas no momento eu vou focar em Piche Sofia e eu quero ler com vocês. Eu quero conhecer, eu quero decifrar essas 13 lamentações de Sofia. Eu quero decifrar essas lamentações na minha vida, porque eu passei por todas essas lamentações e a última e o despertar para que eu possa estar falando com vocês e revelando isso nesse momento foi no último vídeo. Quando eu assumi o meu papel com a mulherada, quando eu assumi o meu papel com as energias femininas, com Maria Madalena, com Maria de Magdala, quando eu assumi isso, foi tipo mais uma lamentação, foi a lamentação final, sabe? Porque uma das coisas que eu peguei na Piche Sofia é que a lamentação ela tem que acontecer para que os eons, para que os outros seres que estão ajudando Sofia nesse processo, eles possam agir diretamente. E essas minhas lamentações já vêm acontecendo comigo para com eles há muitos anos, desde todo esse processo, desde a minha primeira internação, que foi a primeira ação deles, né? Então, eu tô por todo esse processo para entender. E eu já perdi aqui, deixa eu tomar uma aguinha. Então eu vou decifrar essas lamentações com vocês. E, já pegando o gancho, a minha primeira lamentação começou. Ah, claro! Quando eu me lamentei com vocês, pedindo ajuda de vocês, pedindo ajuda da matéria, eles estiveram livres para poder agir. Não, agora você está pronta, você pode dar o próximo passo e a gente está aqui te fortalecendo. Então, Bruna, Cristina dos Santos, você está apta para esse serviço, seja feliz e que nós possamos trabalhar juntos para iluminar muita gente, porque a iluminação é real, é possível
e é o momento mais apropriado possível da história para que a iluminação aconteça em massa. E eu quero que muitos iluminem junto comigo, junto conosco, que os mestres ascensos estão trabalhando, os mestres ascensos querem que muitos e muitos e muitos iluminem juntos. Então, abracem e venham conhecer um pouquinho a história. A Bruna tem muito a falar, a Bruna tem muito a expressar. Então, nos abracem e aí, começando lá a primeira lamentação, que foi a primeira tentativa de suicídio, se inscreve, curte o vídeo, compartilha e chama as pessoas para entrar nessa comigo. As leituras do livro eu quero fazer ao vivo, em lives, então eu preciso de seguidores, então se inscreve, por favor, não sai desse vídeo sem se inscrever, compartilha, chama mais amigos para entrar nessa jornada junto comigo, junto com todos os mestres ascensos e seres de luz e todos os seres que estão pelo bem aqui trabalhando comigo, certo? Então a minha primeira lamentação foi a minha primeira tentativa de suicídio, onde eu perdi o meu irmão. Como é que vai a minha fase, né? Eu já falei nos vídeos anteriores, eu sofri abuso infantil, dos meus 5 aos meus 12 anos, dentro de casa, por padrasto. Tive pai ausente, pai alcoólatra, nunca fui casado com a minha mãe. Via pouquíssimas vezes quando eu era pequena, então a minha relação sempre foi aquela filha que ama o pai, idolatra o pai, mas não teve o contato, sabe? Só tem aquela ilusão do pai. Mesmo eu, meu Deus, eu botava na minha cabeça que meu pai era parecido com o Leonardo, e na época o Leonardo vivia na televisão, então eu tava sempre vendo o Leonardo, achando que meu pai era o Leonardo. Meu Deus, pensa a criança iludida, tadinha dela, meu Deus do céu. Tadinha da criança que eu fui, sério, que pecado, fui muito maltratada. Pois bem, eu cresci com abuso, com pai alcoólatra, ausente, uma mãe nada amorosa, agressiva boa parte do caminho. Minha mãe teve 6 filhos, foram 4 mais velhos, eu e a minha irmã mais gêmea, que eram os únicos de pai e mãe, então de pai e mãe é só a minha irmã gêmea mesmo, é a única de sangue completo. E os outros irmãos foram mais ausentes, assim, eles não foram criados com a minha mãe, então eu não tive a criação com todos eles. Mas eu tive o meu irmão mais velho, que ele era 10 anos mais velho que eu. Então, ele era a minha visão de homem, assim. Com 10 anos, eu lembro de um momento na frente da casa da minha avó, no Ribeirão da Ilha, em que ele tava brincando comigo de capoeira, me ensinando a dar estrelinha. Daí ele chutava, tinha um poste, assim, da areazinha, né? E ele chutava, eu achava maravilhoso ele chutar aquele poste e não sentir dor. Meu Deus, eu idolatrava aquele rapaz, né? E ele me ensinando a estrelinha, e esse dia eu tive uma convulsão. E eu despertei com ele me agitando, assim, então eu lembro perfeitamente na cara dele, me olhando naquele momento, me acudindo, sabe? E hoje, vendo as reações físicas que eu tenho no meu corpo, eu lembro desse momento e eu vejo que essa convulsão, ela veio para marcar esse dia, sabe? Então, hoje eu dou graças a Deus que eu tive essa convulsão, porque eu tenho essa lembrança dele, cara a cara, assim, ó, me acudindo, me acordando, volta, Bruna, volta. E no momento que eu tentei suicídio, porque ele morreu, eu estava com 24 anos, ele morreu de 19 de maio de 2018 e eu faço aniversário dia 12 de maio. Ele faleceu uma semana depois do meu aniversário. Mas o que eu estava vivendo nessa época?
Eu tava dos meus 23 para os meus 24 anos. Na época eu estava estudando educação física. Ai, agora eu não lembro. Eu tinha mudado de nutrição para educação física. Eu vivia uma época que eu tava solteira. Eu tava solteira desde os meus 21 anos. Uma escolha minha, eu tive um amor muito grande. Mas ele queria filhos, eu queria estudar, eu queria ganhar a vida. Não eram os projetos dele no momento e eu decidi que eu não podia empacar a vida dele. Essa foi uma dor muito grande minha. Mas eu sei que eu fiz o certo. Eu abandonei um amor, mas hoje ele tem uma família que ele conheceu logo depois que a gente se separou. Tem filho, tudo. O nome do filho é o nome do filho que ele queria dar na época que a gente estava juntos. E isso foi uma das dores que me bateu quando eu tentei suicídio a primeira vez. Mais curada, porque amor vem, temos muitos amores, e nessa minha iluminação eu tive despertar para um outro amor que tá aí me esperando, me espera, eu tô te procurando, a gente vai se encontrar, são 8 bilhões de pessoas no mundo, então esse amor tá me esperando, tá? Não me esquece, não desiste de mim, a gente tá se encontrando. Mas voltando, né? Por conta do abuso e do contato de bebida alcoólica, de não entender, não ter conversa, eu acabei me relacionando com a bebida de uma forma muito errada, descontrolada, né? Eu não tinha limite, eu não tinha controle, eu já era meio desbocada por conta do que eu vivi. Tipo, pra minha vida, as pessoas sempre foram muito hipócritas quanto ao sexo, muito hipócritas, como eu falei no vídeo anterior, quanto ao Osho. Todo mundo faz e é extremamente necessário, porque se a gente não fizesse, a gente não nascer filho, a gente não existia a sociedade, né? Então todo mundo faz e é preciso e a gente tem que curar isso aí, mas vamos trabalhar isso todo mundo junto. Vamos fazer isso aí pela vida. E por conta disso, eu tinha... na minha infância também teve o bullying, né? Eu sofri muito bullying na minha escola. Então, eu não tinha rejeição das crianças, eu tinha pouquíssimos amigos, poucas pessoas se permitiam se aproximar de mim porque sabiam que eram julgadas, que eram agredidas também junto comigo, então eu sempre fui muito mais isolada. Então, a minha forma de me conectar com as pessoas sempre foi do jeito brincalhona, de levar a vida no foda-se e na risada. Tipo, eu levava as coisas na brincadeira e pronto, já era. E as pessoas já não aceitavam muito isso. Os homens era muito fácil, porque os homens solteiros, eles gostavam da brincadeira e eles achavam que já tava dando em cima, né? E como eu era solteira, normalmente acabava rolando alguma coisa, né? Faz parte, não me arrependo, em algumas coisas sim, em alguns momentos não. Mais histórias para contar, outras histórias. Mas no caso, eu tinha facilidade de me aproximar dos homens, mas esses homens não se mantinham próximos de mim porque geralmente tinham namoradas e as namoradas não tem essa questão dos casais, né? Outras situações que a gente vai entrar, né? Os casais se fecham e os homens têm os amigos, e não têm amigas e tudo mais. Então, as únicas pessoas com quem eu conseguia fazer amizade eram os homens. Quando eles começavam a namorar, eu perdi os amigos. Então, eu ficava sozinha. Porque os solteiros sempre achavam que tinha que ter alguma coisa. Se tu tá solteiro, se tem um amigo homem, se tu não tá tendo uma relação, não existe, né? Então, eu tive meus amigos homens, mas os meus amigos homens eram aqueles amigos que eu não via conexões sexuais, então ficava livre, então eu conseguia ser amiga mesmo, né? E tive poucas amigas mulheres, até porque a maioria delas não conseguia lidar com o meu jeito desbocado de ser. No momento, na época que eu tava... Porque eu caí em depressão, né?
tava falando do falecimento. Mas quando o meu irmão tava para falecer, eu tava numa onda muito intensa de com o meu corpo, né? Eu treinava musculação, cheguei a usar anabolizantes, tudo. Tava querendo competir no fisiculturismo, porque foi uma missão que eu coloquei na minha vida de competir, porque daí eu ia atingir um objetivo que eu queria, mas eu já estava desiludida comigo porque eu entendi, eu estava reconhecendo a minha genética, estava reconhecendo o meu físico, aonde eu podia chegar, onde eu não podia chegar. Eu vi um esforço que estava me frustrando, então veio o falecimento do meu irmão na mesma época que eu estava me esforçando muito, muito para emagrecer, para competir, e veio um problema no quadril. Então todo aquele esforço que eu estava fazendo se tornou totalmente desnecessário e para jogar fora, porque o meu problema no quadril não me permitiria competir. E eu já tinha arrumado um problema com as pessoas por ter um corpo atlético, por ter um corpo de uma pessoa que faz musculação com intensidade, coxas grossas, tudo mais, a tal da marombeira, né? Eu já tinha esse preconceito da sociedade, então eu fui sendo excluída. Depois que meu irmão faleceu, que eu parei, do mais, eu fui me vendo muito sozinha. Na época da faculdade eu tinha um grupo de amigos muito grandes, mas eles foram se juntando, namorando, e daí se juntaram com outras pessoas. Eu não me relacionei com os outros homens que estavam solteiros, então eu não me relacionei com homem solteiro, eu não tô mais no grupo, então saiu, tchau. E eu aprontei também, né, por causa da bebida, então eu não posso julgar, não tô criticando. Gente, aliás, eu amo vocês, tá? A vida leva a gente a fazer coisas. Uma amiga minha naquela época falou na minha cara que eu era vulgar e eu não via isso. Tipo, eu simplesmente era eu e o que eu posso fazer, né? Olhando, depois na verdade eu nem levei muito pro coração, porque eu não sabia o que era vulgar, a palavra vulgar. Eu fui pesquisar, inclusive, o que era a palavra vulgar e eu não me via. Essas pessoas me viam assim, foda-se. Eu sempre gostei muito da Anitta. Aliás, gente, falando da Anitta, ela é mais uma pessoa iluminada, tá? Ela tá iluminada se ela não tem consciência disso, se vocês não têm consciência disso. Abram a consciência, porque ela é uma pessoa que tá totalmente desperta, certo? Ela só tem que ver que ela é uma deusa. Ela já sabe, na verdade, não tem muito o que falar, mas beleza. Mas eu amo ela, tá? Certinho. Só pra constar. Mas o vídeo tá ficando longo e deixa eu continuar a história, né? Como é que eu fui parar no Me Peguei a primeira vez. Bateu toda essa depressão, né? Eu perdi meu irmão. Não podia mais praticar esporte. Eu também praticava Muay Thai e Jiu-Jitsu. Não podia praticar por causa do quadril. Eu corria, não podia correr por causa do quadril. Me afastei dos meus amigos, fui perdendo meus amigos pelo meu jeito de desbocada de ser e pela minha forma de lidar com a bebida de forma errônea, de forma atrapalhada, de forma confusa, de forma louca. E eu me vi sozinha e eu já não estava vendo mais sentido no que eu estava estudando. E nesse momento, a minha mãe e meu pai inventaram de se juntar. Com 24 anos de idade, depois da minha vida inteira, eles brigando. Meu pai nunca pagou pensão, sempre foi uma briga quanto a isso. Ele foi preso algumas vezes. Minha mãe e meu pai inventam se voltar dentro da mesma casa, morando com a minha mãe e com meu pai. Eu tinha nojo de ver os dois juntos e aquilo me consumia. Teve um momento que eu briguei com a minha mãe por conta disso. E eu me cortei, porque foi a minha primeira lamentação. Qual foi a minha lamentação no dia que eu me cortei, que foi a minha primeira tentativa de suicídio? Ninguém queria estar comigo, eu não tinha mais amigos, eu não conseguia me relacionar com ninguém. O único homem que tinha me amado de alguma maneira, de verdade, tinha falecido, e ele era um cara super da paz, super do amor. Tá? Ele fumava maconha e hoje eu
Graças a Deus eu segui o exemplo dele e eu tenho a minha paz interior por isso. Eu vou para a Índia atrás de Shiva, porque Shiva é o deus da cannabis e eu vou aprender isso e eu vou curar a fama da cannabis. Vou, Índia, ai, Índia, Índia, Índia. Ai, eu tô alongando demais e não falei. Mas beleza. Acelerando o processo aqui, a minha mãe se internou depois da minha primeira tentativa de suicídio. E durante a internação dela, eu tentei suicídio de novo. As minhas irmãs invadiram a minha casa, chamaram o SAMU e me colocaram lá dentro da internação. Elas me causaram uma crise dentro de casa, me provocaram uma explosão, né? Para que o SAMU me internasse. Chegando no IPQ, a minha mãe estava internada, então eu não podia ser internada. O que foi feito? Opa! Tiraram a minha mãe e me colocaram. Bom, eu não vou alongar muito porque foi um período de férias, né? Eu tava tentando morrer, mas eu me vi presa num lugar, obrigada a tomar medicação, obrigada a estar com outras pessoas. E eu conheci pessoas de diferentes situações. Eu conheci pessoas que estavam com envolvimento com drogas mesmo, drogas mais pesadas. Pessoas realmente com problemas psicológicos mais graves. Eu conheci várias mulheres ali, mas eu vivi um momento que eu descobri, tá, peraí, depressão não é. Porque em uma semana que eu tava lá, eu corria, treinava, a minha mãe trouxe o tênis pra mim e eu corria atrás daquele negócio lá, não tinha espaço nenhum, eram uns bancos, uns pedaços de gramado meio sem ordem, assim, não é nada, como é que eu posso dizer? Não é nada estruturado, não tem campo, não tem nada, é só um pátio, meio bagunçado assim. E eu corri aquele pátio lá de manhã, fazer meus exercícios e voltei, assim, foi onde eu descobri a bipolaridade. Bom, esse vídeo já tá ficando muito longo, eu tenho tanta coisa pra falar, minha história é tão longa, mas só pra gente concluir, né? Eu fui pra internação a primeira vez por tentar morrer, mas o momento que eu tentei suicídio, o que me passava pela minha cabeça? Uma pessoa muito boa, que foi meu irmão, ele nunca fez mal pra ninguém. Ele não foi um exemplo de pessoa, tá? De homem, de pai principalmente, tá? Não vou defender ele de forma alguma, mas ele foi uma pessoa que nunca fez mal pra ninguém e que vive sempre na paz dele. Ele só queria viver ele mesmo ali, do jeitinho dele e tá tudo certo. E ele foi julgado e excluído por isso. E naquele momento que eu perdi ele, tudo parou de fazer sentido. No dia que ele faleceu, eu não consegui chorar. Eu chorei em um momento muito rápido, quando uma amiga minha chegou no velório, e eu fui chorar 3 dias depois só. Ele passou 2 meses internado. Ele se internou dia 9 de março e veio a falecer dia 19 de maio por um câncer muito agressivo que matou ele. E eu tava numa fase muito feliz, porque eu tava me sentindo bem comigo mesma, eu tava treinando demais, super focada. E quando ele perdeu o meu chão, quando ele faleceu, meu chão caiu completamente. E naquela época eu já tinha experimentado a maconha, a cannabis. E eu comecei a usar com mais frequência, porque aquilo me trazia um pouco de conforto de estar com ele, sabe? E hoje eu sei que a cannabis, ela traz uma conexão com o divino mais interior, assim, no coração mesmo. Ele toca realmente o coração, a cannabis toca o coração. Ela traz paz mesmo, né? Paz de Jah, como dizem os rastafaris, né? Então ela realmente é real, mas eu comecei a ser excluída da minha família por isso também. E o que me bateu? Cara, meu irmão morreu e mesmo assim eles estão me rejeitando pelo mesmo motivo. Eu tô sendo rejeitada de novo. Pela sociedade eu já era rejeitada. Pelo meu jeito desbocado de beber e tudo mais. A bebida, gente, eu tenho que curar, já curei, na verdade, né?
Hoje eu recorro às minhas amigas, já tudo de forma consciente, sem nada de disfunções. Certo, eu vou finalizar por aqui. Fui parar no hospício a primeira vez e parei no hospício outras 4 vezes. Vou contar também, mas eu vou contar ao longo do Piste Sofia. Assim que chegar o livro, eu vou começar a leitura e vou começar a falar mais com vocês para a gente começar a divulgar pra gente começar esse estudo, certo? Eu quero trazer a Piste Sofia para vocês. Eu quero mostrar para vocês que a iluminação é possível e é possível para todos. Falar de filosofia, falar da caverna de Platão, que foi o start da minha iluminação, que depois de todo esse processo, da primeira lamentação, que foi o primeiro momento de automutilação, primeira tentativa de suicídio, que foi a primeira lamentação mesmo, de pedir para Deus me levar no lugar do meu irmão, porque meu irmão tinha família, tinha filhos e eu estava ali abandonada, ninguém me queria, estava sendo rejeitada por todo mundo, então por que eu estava viva, né? Então, bom, hoje eu estou viva para passar esse conhecimento para vocês. Se eu não morri, eu vou fazer da minha vida valer a pena e eu vou mostrar para vocês o conhecimento da Piste Sofia, certo? Então eu vou agradecer. Falei, hoje o meu celular, eu consegui trazer um pouco de memória, consegui um pouco de memória para falar, então eu consegui falar mais. Vou postar do jeito que tá, do jeitinho que eu sou mesmo. Vocês me conhecerem, me abraçando. Não esquece de se inscrever, compartilha, chama as pessoas e vamos juntos nessa, tá bom? Obrigada, gente, por até aqui. Gratidão aos mestres ascensos, gratidão às deusas, aos deuses. Gratidão a Shiva, Índia, me espere e me abracem, gente, porque eu vou pra Índia. Vou trazer a energia da Kundalini, vou trazer a energia de Buda, vou trazer a energia de Osho, vou trazer a energia de todo mundo que estiver lá para me passar a energia, certo? Porque uma das coisas que eu descobri agora com a minha mediunidade mais expansiva, mais expansiva, essa parte mais paranormal, a parte mais física, né? Eu descobri com a iluminação que eu posso acessar conhecimentos apenas nos estados físicos, né? nos locais. Então, se eu estiver me deslocando, eu tenho muito conhecimento a adquirir no deslocamento. Então, eu vou encarar o mundo, vou viajar para adquirir mais conhecimento para trazer para vocês, certo? Muito obrigada de coração por vocês. Eu tô fazendo isso aqui com todo amor, com toda a dedicação que eu tenho no meu coração. Agradeço por quem tenha assistido até aqui. Se vocês vão me aturar ou não, eu não sei. Mas está indo pro YouTube. YouTube, me reconheça, me assuma e compartilha esse vídeo para todo mundo aí, tá? Obrigada, gente. Beijo, beijo. Amo vocês.